Olá! Em nova rodada de depoimentos, a CPI da Covid no Senado ouviu o ex-chefe da Secretaria de Comunicação do Governo, Fábio Van Garten, sobre campanhas de prevenção ao vírus e o atraso nas negociações das vacinas. Numa sessão marcada por ameaças de prisão e informações falsas de Van Garten, os indícios caminham fortemente para comprovar o negacionismo e a omissão do governo em diversas frentes da pandemia. Nesta edição, nossa reportagem detalha o cronograma de atividades da comissão. Na entrevista central, a diretora do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, Virgínia Tavares Santos, fala da rotina exaustiva dos profissionais da enfermagem na pandemia. Continue aqui com a gente. Eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. E o 13 de maio será marcado por atos em diversas capitais pelo fim do genocídio negro e pelo controle social da atuação das polícias. Ingrid Farias, da Coalizão Negra por Direitos de Pernambuco, faz uma convocatória para a mobilização nacional, que também pede justiça para as vítimas de Jacarezinho. Embarque imediato. Eu estou aqui para te convidar, para convidar a todos e todas no Brasil inteiro para estar junto com a gente nesse 13 de maio, ocupando as ruas, pelo fim do genocídio da população negra, pela vida das pessoas negras. Não é mais possível que a gente viva num estado que cada vez mais mate e humilhe a população negra. Nós vivemos agora mortes por Covid porque nós não temos vacina, mortes pela fome porque não temos auxílio emergencial, não temos comida na nossa mesa e muitas vezes morte pela bala, porque a violência está cada vez mais pesada sobre os corpos negros. É por isso que nós estamos aqui hoje te convocando para estar nesses atos que vão acontecer em todas as capitais do Brasil. Procura aí na internet, procura no perfil da Coalizão Negra por Direitos, onde vai acontecer seu ato. Se junte a essa luta. Você que é antirracista, você que é contra essa realidade que a gente tem vivido, se junta a nós. Vamos para as ruas dizer que, de fato, as vidas negras importam. Alvo prioritário dos ataques do governo, as universidades públicas estão passando por uma grave ameaça: a de paralisação, caso os cortes orçamentários se intensifiquem nos próximos meses. Reitores e estudantes revelam dificuldades até para pagar contas básicas, como água e luz. Luísa Sansão nos conta mais sobre o arroxo enfrentado pelo ensino superior no país. Trilhos do Brasil. Em mais um ataque à educação pública, o governo Bolsonaro anunciou esta semana um corte de 3,9 bilhões nos recursos destinados à área em 2021. Isso representa uma redução de R$ 1 bilhão no orçamento das 69 universidades federais do país, 18,6% a menos do que o ano passado, de acordo com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. A reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro afirmou na última semana que a instituição corre o risco de paralisar as atividades. Isso porque este ano terá 89 milhões a menos em relação ao ano passado de orçamento discricionário, que é aquele que paga a água, a luz, serviços de segurança, limpeza, insumos para pesquisa, assistência estudantil e bolsas acadêmicas, segundo o pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças da UFRJ, Eduardo Raupp, que classifica o corte como brutal. É uma queda muito brusca de um ano para outro, contrária a qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de responsabilidade fiscal e qualquer tipo de compromisso social e com a educação. Então é isso que nós temos alertado, né, que essa situação é uma situação limite. O que acontece é que com um orçamento tão reduzido, nós não teremos recursos para pagar os nossos contratos até o final do ano e dependeremos aí da capacidade dos nossos fornecedores de atuarem sem receber. Para o estudante de Direito da UFRJ, Theo Lobato, essa situação não é de agora, mas chegou ao limite. Ele destaca a necessidade de mobilização. Um ato acontecerá nesta sexta-feira, dia 14, e circula pela internet um abaixo-assinado em defesa do orçamento da universidade. Universidade que
central na pesquisa, central no desenvolvimento tecnológico, central na educação, pode deixar de existir, pode deixar de funcionar, porque o governo Bolsonaro quer se desmontar, quer destruir, quer precarizar a educação. Por isso no momento a gente está se articulando no país inteiro, especialmente aqui na universidade, aqui na UFRJ. Vamos ter uma manifestação. Questionado pela reportagem, o MEC afirmou que as universidades federais gozam de autonomia em 3 dimensões: didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, garantidos constitucionalmente, sendo que cabe à universidade a gestão e destinação dos créditos, inclusive eventuais alterações orçamentárias, conforme necessidade. Tentativa de editar a bula da cloroquina, aposta na imunidade coletiva e retardo nas negociações da vacina. Estes são os indícios levantados, por enquanto, pela CPI da Covid no Senado. Nayata Wani nos conta o cronograma de atividades da comissão e os desdobramentos da nova rodada de depoimentos, que já ouviu nesta semana o ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garten, e o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Nacional. Os trabalhos da comissão para esta segunda semana começaram investigando uma denúncia sobre a tentativa de Eduardo Pazuello, o mais recente ex-ministro da Saúde, de adiar seu depoimento marcado para o próximo dia 19, além de escutarem o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e o ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, que reacendeu o debate sobre a atuação do conhecido Gabinete do Ódio na disseminação de fake news sobre as vacinas. A senadora Zineide Maia comenta que a cada depoimento fica mais clara a irresponsabilidade do governo. Então existe um erro do governo, sim. Negou, não assumiu a coordenação, mudou de ministro umas 4 vezes, 3 ou 4 vezes durante uma pandemia. Quem foi contra? Quem foi a favor do isolamento social, do uso de máscara que o mundo todo fez? Anteriormente, a primeira semana da CPI da Covid foi marcada pelos depoimentos dos ex-ministros da Saúde do governo de Bolsonaro, Henrique Mandetta e Nelson Teich, e o atual chefe da pasta, Marcelo Queiroga. Entre os principais depoimentos foram reveladas as interferências dos filhos de Bolsonaro na gestão da pandemia, a recusa do presidente de 11 propostas de compras da vacina e uma negociação feita pelo Ministério das Relações Exteriores para garantir a compra de cloroquina, remédio sem comprovação científica para o tratamento do coronavírus. A cientista política Camila Andrade comenta as estratégias políticas dos depoimentos. Considerando os depoimentos de Mandetta e Teich, que relataram as suas funções no Ministério da Saúde, e com Queiroga não respondendo tão precisamente as perguntas feitas, os políticos já estão fazendo suas estratégias de alianças e de preservar sua imagem com seus eleitores. Ainda para esta semana, a previsão é que a CPI escute a presidente da Pfizer no Brasil, Marta Dias, e inicie a próxima semana com o depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. E está em debate no Senado o projeto de lei que estabelece o piso salarial da enfermagem. A categoria historicamente invisibilizada ganhou destaque pela essencialidade durante a pandemia. Na entrevista central de hoje, recebemos a diretora do Conselho de Enfermagem de São Paulo e auxiliar de enfermagem, Virgínia Tavares Santos, que, entre outros temas, fala da rotina exaustiva desses profissionais, com carga horária extensa, muitas vezes sem tempo para o autocuidado, e da luta política pela valorização profissional. A entrevista é de Vanessa Nakassato. Entrevista Central. Hoje, dia da enfermagem, vamos conversar com o auxiliar de enfermagem do Hospital das Clínicas de São Paulo, Virgínia Tavares Santos. Ela trabalha há 11 anos na UTI do hospital e é uma das profissionais que, desde o início, atua na linha de frente da pandemia. Virgínia, muito obrigada pela entrevista. As estatísticas mostram que há um número maior de hospitalização de jovens atualmente. Que outros padrões você percebe? De algo que é novo e, mais uma vez, um grande desafio
é a faixa etária ter sido diminuída, porque meados agora de janeiro de 2021, quando novamente a gente vê a ocupação dos leitos se tornarem maior e tivemos a necessidade novamente de atender este paciente, né, na clínica do Covid, e a gente se depara com um cliente numa faixa etária que ele nasce ali de 30 a 45 anos, alcançando numa proporção os 50 anos, e um leito hoje, se a gente for fazer uma matemática de 20 leitos, a proporção realmente de 80% realmente é do jovem. Os sinais e sintomas apresentados por esse paciente hoje também têm se modificado, né? A gente vê um prejuízo hoje de uma parte cognitiva ali realmente prejudicada, afetada. Virgínia, vocês lidam com a perda de vidas e pressão o tempo inteiro. De que forma a saúde mental dos profissionais de enfermagem tem sido afetada com tudo isso? A pandemia ela vem mostrando o quanto somos fortes quando nos unimos como equipe. Somos uma equipe hoje onde temos o enfermeiro, onde temos a figura do técnico, do auxiliar de enfermagem, e a todo tempo nós somos único na assistência deste paciente, e aí que vem o nosso fortalecer. O psicológico do profissional de enfermagem ele é abalado. Então, hoje, perante tudo isso que a gente trata aqui nessa fala, junto com vocês, as longas horas, realmente o desempenho que tem que se ter, o grande desafio que é proposto, isso afeta sim, né? Nós somos seres humanos cuidando de seres humanos. Está em discussão o piso salarial para profissionais da enfermagem. Além disso, que medidas o Estado poderia tomar para valorizar esses trabalhadores? Hoje o Conselho Federal, os conselhos regionais de todo o Brasil, em reuniões com realmente os parlamentares do Senado, têm trazido realmente esse compromisso de trazer qual é essa rotina, qual é a importância que a enfermagem tem no cenário de uma pandemia, no cenário da saúde, né? Porque a gente traz aquela fala que realmente sem enfermagem, e isso é provado hoje, não se faz saúde em nenhum nível. Tanto ele primário, tanto ele secundário, tanto ele terciário, não existe a possibilidade de fazermos uma saúde e que ela tenha a sua qualidade sem a enfermagem presente. Quando a gente fala de piso salarial, quando a gente fala de uma carga horária de 30 horas semanais para essa classe, é algo que a gente sabe que é necessário, estudos já mostram esse desgaste ao qual a gente pode corrigir, e a gente pede esse fortalecimento realmente aos nossos governantes e que eles tenham esse olhar especial hoje para nós, né, da classe da enfermagem. Hoje a nossa paradinha na cultura presta uma justa homenagem a Cassiano, compositor paraibano que foi um dos precursores da soul music no Brasil, ao lado de Tim Maia e U-Dom, e faleceu na última sexta-feira, dia 7. A dica é do historiador Ítalo Sochin. Parada Cultural. Na Parada Cultural de hoje eu vou indicar o cantor e compositor paraibano Cassiano, que nos deixou na última sexta-feira, que é dono de duas grandes composições da música popular brasileira, que é Eu Amo Você e Primavera. Cassiano ficou conhecido como o pai do soul brasileiro, junto com o Tim Maia, junto com o U-Dom. E por isso eu indico também outros dois trabalhos solos do Cassiano, já que Primavera e Eu Amo Você ficaram conhecidas na voz de Tim Maia. Os dois trabalhos do Cassiano que eu teria para indicar são o Imagem e Som, de 1971, e o Cuban Soul 18 Quilates, onde no Cuban Soul 18 Quilates ele lança duas músicas que viram tema de novela da Rede Globo. Mais um ano se passou. Sucessos marcantes do querido Cassiano. O Central do Brasil fica por aqui. Se você quer rever este ou outro conteúdo, é só acessar o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até amanhã!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.